Fala pessoal, estamos de volta aqui nessa nova fase da Playlist Infinita. Quem não acompanhava a gente não sabe do que eu estou falando, mas agora a gente está focado aqui em música, em rock, né? Um programa grande desde aqui por semana. A gente vai soltar uns cortes aqui também. Nosso negócio agora é falar de música. Para quem já acompanhava a gente há um tempo aí, deve estar começando a sentir agora essa mudança. Eu sou o Geraldo Maciel, estou aqui com os meus dois companheiros. Se apresentem aí. Salve, galera, que é o Lucão. Eu sou o Luiz. Cara, olha só. Semana passada a gente falou de Metallica, então vamos deixar o card aqui em cima para você ver aí o nosso vídeo que a gente falou pra caramba sobre a carreira do Metallica. E, cara, Metallica, uma das maiores bandas de thrash metal do mundo, certo? Correto. Certíssimo. Hoje a gente vai falar de uma das maiores bandas do Brasil, pelo menos ali no underground. Só que é difícil definir o estilo desses caras, porque é hardcore, é thrash metal, é não sei o que, eles misturam um monte de coisa. Estamos falando de Ratos de Porão. Cara, gosto, viu? Gostaria de dizer que gosto, não tenho camisa do Ratos de Porão, mas vim aqui com a minha camisa do Ramones para homenagear. Tá batendo a luz aqui no vídeo, mas é isso, Achei que né? a camisa do Ramones era em homenagem a mim. Vou te ignorar nesse momento. E aí eu gostaria que vocês... Porque assim, cara, eu ouço Rádio Porão há muito tempo. Embora tenha ficado um Uhum. tempo sem acompanhar ali mais recentemente, eu ouço há muito tempo. E eu sei que vocês dois não eram aí grandes ouvintes de Rádio Porão. Então eu queria Definitivamente não. que vocês dissessem aí como é que foi essa experiência de ouvir essa banda maravilhosa agora, essa altura da vida, agora que vocês estão ficando velhos já e foram conhecer Rádio Porão. Essa banda do bem, essa banda calminha. Cara, assim, a primeira lembrança, mais ou menos, que eu tenho assim, de ouvir sobre falar de Ratos de Porão, eu quase falei errado porque é o meu pai que falava Ratos do Porão. Ele falava que ele foi no show do Ratos do Porão. Eu falei, ai, caralho, o nome da banda não é esse. E aí, em 2003, 2002, mais ou menos, quando eles lançaram o Onisciente Coletivo, eles lançaram um clipe na MTV que era uma animação e me chamou a atenção que era da música Próximo Alvo. E aí fica o refrão, né? Qual será o próximo alvo da América? E foi logo em seguida, ali, depois do ataque no Trade Center e tudo mais. Só que, pô, eu tinha, sei lá, 10 anos, eu não entendia o que era aquilo. Eu só via aquela animação meio tosqueira, que é os desenhos tudo rabiscados, bem típico, assim, eu acho, de coisa, dessa estética escrachada, e nunca mais me interessei. Só que o João Gordo, cara, ele sempre foi uma figura muito presente na minha vida, porque eu consumia muito MTV. Então, os programas dele eu consumia todos. E eu acho estranho eu conhecer mais ele pelo trabalho que ele teve na MTV do que pela banda. E ele falou, inclusive, né, agora essa semana, quando fui procurar mais coisas do Rádio de Porão, eu lembro que tinha um Rockstrada, né, um programa da Multishow, que acompanhou dois shows deles, aí, um em Brasília, um no Rio, e que tem uma hora que eles estão assim no aeroporto e vem um tiozão de jaqueta de couro, tal, trocar ideia com ele, tirar foto. E aí ele vira e fala assim, meu, eu fico mais feliz quando é um cara esquisito, assim, vem tirar foto, reconhece a gente, do que quando alguém me reconhece pelo trabalho que eu fiz na TV. Porque geralmente, o pessoal que me reconhece pela TV é um pessoal normal. Os caras, pelo menos, eles, sabe, me reconheço com eles, assim, mesmo sendo um tiozão esquisito. É, e tem uma E galera é isso, cara. que. Tem uma galera que nem conhece da MTV, conhece João Gordo da Record, né, velho? É, que é o pior, Nossa. cara. Ele fala que ele tinha um pouco de vergonha desse tempo, assim, mas, tipo, mano, é É, 70 mil reais por mês na conta, mais ou menos, acho. então, Então, ele. ele tinha vergonha com dinheiro, pelo menos. É, eu já tinha ouvido falar sobre os ratos, mas até então nunca parei para ouvir. Até semana passada, o Geraldo comentar comigo.
sobre o Necropolítica. Falei, cara, eu vou pegar, vou tentar consumir tudo que eu consigo durante esse curto período de tempo, ouvir o máximo que eu conseguir e maravilhoso. Cara, adorei. Assim, eu me senti representado em muitos sentidos, principalmente na questão das letras, principalmente no Necropolítica, que, assim, no momento que eu terminei de ouvir, eu coloquei para tocar de novo e deixei adicionado nos meus favoritos. Entrou como um dos meus álbuns favoritos, sem sombra de dúvidas. Cara, tem essa história interessante aí, viu, sobre Rádio Porão. Quando eu era moleque, a galera que ouvia som pesado era meio que uma obrigação ouvir Rádio Porão. Só que eu não tinha como ouvir. Por quê? Não tinha giz. Rádio Porão não era banda que passava na MTV, eu também não tinha MTV porque lá na minha cidade não pegava. De repente, cara, um moleque na escola, e eu tava, tipo, na 8ª série. O moleque na escola me aparece com uma tatuagem do Rato de Porão aqui, velho. Aí a gente, caralho, mano, que é bravo. Tatuagem, Elegância. tatuagem do Rato de Porão, mano. A gente tava no ensino fundamental ainda. Que nem Caramba. chamava ensino fundamental na época, né? Chamava ginásio. Eu falei, cara, com a tatuagem do Rato de Porão. E eu fiquei muito curioso pra ouvir Rato de Porão. E não tinha como ouvir. Cara, a primeira vez que eu ouvi um som do Ratos foi nesse CD aqui, ó. Que é um EP do Sepultura, Refuse Resist, que tem a música Refuse Resist, que é do Chaos AD, né? Tem a cover Dead Kennedys, tem a outra cover aqui que eu não lembro de quem que é. Tem 3 músicas ao vivo. E a segunda música, que tem 7 músicas só. A segunda música é Crucificados pelo Sistema. Eu achei um bagulho absurdo de bom, velho, essa música. Eu queria, porque queria ouvir o Crucificados pelo Sistema, e eu não consegui nunca comprar esse CD até pouco tempo. E acabou que um moleque amigo meu, o Alexandre, que Deus o tem, brincadeira, ele não morreu não, mas eu nunca mais vi o cara. Ele me Tá emprestou, matando os amigos, velho. ele me emprestou o Crucificados pelo Sistema, e eu gravei numa fita. Deu um lado da fita, velho. E ainda sobrou espaço. Foi que jeito? Tipo, eu não sabia direito ainda o que era punk rock, o que era hardcore, que era o que não sei lá o que das quantas. E pra mim não é problema nenhum o Sepultura ter gravado uma música do Ratos, uma música do Dead Kennedys. Eu não entendia direito ainda a diferença. Sabia que era thrash metal, o que era hardcore, né? Então, pra mim tava tudo bem. E nesse momento aí eu comecei a ouvir Ratos de Porão, aí eu comprei. Cara, eu acho que não tenho bem certeza. Eu acho que o primeiro CD que eu comprei do Ratos foi Feijoada Acidente, Brasil, né? São 2, depois a gente vai falar da discografia deles aqui. E, cara, eu fiz a mesma coisa que o Luiz acabou de falar. Eu pus o CD em casa, ouvi. Minha mãe deve ter ficado louca, velho, coitado, né? Eu coloquei o CD, acabou o CD, eu dei o play de novo. Que achei muito foda, velho. Eu achei muito foda. Ratos de Porão, assim, é a banda que me marcou pra caramba, assim, nesse início de vida de quem consumia som pesado. Muito bem, gente. Feito então esse pequeno preâmbulo, vamos falar da carreira um pouco aqui do Rádio Porão. E, porra, a banda tem 40 anos, né, velho? A gente só tá falando de banda velha ultimamente aqui. E no ano de 1983, saíram 2 das coletâneas mais importantes da história do punk rock aqui no Brasil.
Cara, e é uma história muito louca, porque a gente sabe que o punk oficialmente começa ali na Inglaterra, né, em 1977, embora alguém vá discordar, porque já tinha disco sendo lançado em 76 nos Estados Unidos, Ramones lançou antes, que não sei o quê, mas o que interessa é que foi 76, foi 77, a coisa não chegava no Brasil. Tava falando de punk aqui, punk pra lá, punk aquele outro, não sei o quê, e a galera começou a formar as bandas. E, cara, não dá pra gente comparar o que foram lá os punk de Brasília, que embora eu adore também, vocês sabem que, né, que não tem essa coisa do preconceito aqui, mas, cara, sinceramente, os punk filhos de diplomata era uma coisa. Os punk proletário de verdade de São Paulo, do ABC, eram outros 500. Os caras não tinham É dinheiro outra pra história. comprar instrumento. O Jabá, que é o baixista, né, do Ratos, mano, o cara tinha acabado de sair da FEBEM quando entrou para o Porão. Só, isso é uma coisa que não era realidade lá em Brasília. Foram os dois lugares Aham. onde tinha supostamente punk aqui no Brasil. Aí saiu o Grito Suburbano, né? Foi a primeira coletânea punk que teve aqui com 3 bandas, né? Inocentes, Cólera e Olhos Secos, se não me engano. Eu tenho aqui, mas eu não peguei ali porque isso é outra parte da história. Né? Sei que em 83 aconteceram 2 coisas. Uma delas foi o festival Começo do Fim do Mundo, que aconteceu lá no Sesc Pompeia. E aí tem um documentário, cara, super interessante, super importante, que é esse aqui, ó. Como é que pronuncia o nome disso? Porque eu Cara, fiquei na dúvida de. eu não faço a menor ideia. Porque no começo do documentário aparece escrito essa palavra aqui, explicando lá que eles inventaram essa palavra. A Aham. palavra que os caras do Ratos usavam. Mas eles não falaram essa palavra uma vez sequer no documentário para eu saber como é que se pronuncia Eu vi Guidable. o. Então, eu vi o João falando em uma entrevista, ele falou Guidable. Pode ser Ele falou também. assim mesmo. Se ele falou assim, é porque eles que inventaram? É que eu achei que era uma palavra já existente, eu não achei que eles tinham inventado a Não. palavra. Então, Aí, aqui aparece o Antônio Bivar falando que ele foi. Ó, o Antônio Bivar foi um dos grandes agitadores culturais do Brasil ali nos anos 80, né? Ele escreveu o livro Que é Punk, pela editora Brasiliense, se não me engano. E ele fala que chegou lá no Sesc Pompeia, pediu para usar o negócio, os caras deixaram. Ele falou: caramba, os caras deixaram mesmo, né? E aí, mano, fizeram um festival de 2 dias com 20 bandas punk. E aí isso virou um disco, uma coletânea tosqueira, a capa tosca, com uma música de cada banda. O do Ratos foi No Vietnã, a música, e o Ratos era o João, que tocava guitarra e cantava, e todo torto lá, né? O Betinho, que tocava bateria, e o Jabá, tocando baixo. uhum. Aí entra na história uma pessoa extremamente importante, esse sim que Deus o tenha, que é o Redson, do Cólera. E ele falou assim, cara, vou gravar um EP, né? Aí ele pensou, não, mas peraí, junta uma galera aqui, a gente junta uma grana, a gente consegue fazer um split, só que era um splitão, porque split normalmente são 2 bandas, uma de cada lado do disco. Aqui ia Aham. gravar o Cólera, o Psicose e o Fogo Cruzado. E a galera tava começando a falar do Ratos. Falar, vamos gravar aí, velho. Chama os caras, eles não têm dinheiro para contribuir com o rateio aqui da gravação, mas vamos pôr eles aí. Aí entraram aqui, nessa coletânea, o Ratos colocou Parasita, Vida Ruim, Poluição Atômica, Não Podemos Falar, Realidades da Guerra e Por quê? 6 músicas de cada banda. Aí, nessa coletânea, o João só tava cantando, porque ele simplesmente não tava conseguindo cantar e tocar guitarra. Aí chamaram o Mingau. E o Mingau é um baita do guitarrista. Pode-se dizer até que ele é bom demais pro punk rock, ele realmente toca bem. Mas ele tinha estética punk, tudo lá, e tocou, continuou aí com essa formação, né? E aí, tinha um moleque nessa história,
que estava lá nos shows do Ratos. Ele estava fazendo backing, se não me engano, para uma banda que eu acho que é o Extermínio. E esse cara falou, esse moleque aí sabe cantar. E o João, ele não conseguia cantar. Ele falou assim que ele era mó tímido. Chegava no palco assim, aí, ó, nós somos o Rato de Porão aqui, a gente vai tocar essa música aqui pra vocês, que não sei o quê. Aí berrava, ô, obrigado aí. Ele falou que era muito diferente. Isso tá no documentário, tá, que eu mencionei aqui. Ele falou que é muito diferente o que ele pensava que seria estar no palco, com efetivamente estar lá falando. E aí convidaram o João Gordo pra cantar, e nessa o Betinho saiu. Aí o que o João fez? Foi pra bateria. Então ficou Mingau na guitarra, Jabá no baixo, João na bateria e o João Gordo cantando. Uhum. E aí, rapaz, vem o primeiro disco do Ratos. E, antes de eu continuar, queria só mostrar aqui um outro documentário, cara, que é O Fim do Mundo, Enfim, que isso que foi feito 30 anos depois do começo do Fim do Mundo, entrevistando a galera que participou lá, e eles fizeram, tipo, não foram todas as bandas que tocaram de novo no festival que o Sesc Pompeia fez, mas várias tocaram, chamaram algumas bandas novas, tipo Devotos, né, tocou lá, e fizeram DVD aqui com o documentário e com o show. Esse aqui eu comprei, sabe aonde? Lá no Sesc mesmo. Então, se abusar, Que da hora. ainda tem lá para comprar se alguém tiver aparelho DVD para ouvir, né? E aí, cara, vem aqui esse disco que eu demorei muito para conseguir comprar, velho. Que é a história que eu contei no começo do programa da fitinha. Eu comprei esse disco recentemente, cara, porque é difícil, assim. Ele é toscano, aqui tá aquela capa bonitinha aqui, né? Mas o encarte é super simples, não fizeram nenhuma reedição da hora, embora haja algumas outras edições desse disco em vinil. E aí, tem uma coisa que é engraçada. Os próprios caras do Ratos falaram assim que a galera perguntava por que eles estavam fazendo hardcore. Porque não tinha nenhuma banda de hardcore no Brasil. Aham. E os caras mesmo falam, foi o Betinho que falou, tem que fazer um hardcore, velho, nem sei o que é isso. Os caras só estavam tocando mais rápido que eles conseguiam. Tocando. E era muito mais rápido do que as bandas de punk. E o João Gordo, a entrada dele, deixou o negócio mais pesado, porque o João, ele mais berrava do que cantava. E o João Gordo, embora ele berre também, ele sabe cantar. Né? É aquela Uhum. berraria, mas você vê que o cara tem a consciência do que ele tá fazendo. E, mano, eu tô falando de uns caras que era tudo moleque, velho. Os caras mal tinham 18 anos. Molecadinho mesmo. É muito louco, cara. Eu gosto desse lance do João Gordo, dele conseguir berrar pra caralho, ainda mais agora, tipo, falando do próprio necropolítica, que você vê quem tá berrando pra caralho, mas você consegue entender todas as palavras, cara. Que fica, porra, custa todo mundo fazer isso? Tipo, Consegue entender mesmo. eu quero. Eu consigo entender o que ele tá cantando. Ele tá barulheiro do cacete, mas eu tô entendendo. E se eu ouvir no Isso é CD, dá muito pra entender melhor legal. ainda, viu? Uhum. No CD fica a qualidade melhor ainda. E, cara, eu falei desse negócio do disco ser curto, né? Rápido pra caramba. Aí eu lembrei desse. Isso aqui, eu nem sei como é que eu chamo isso aqui. Se é um compacto, se é um EP, eu não sei direito o que é dessa banda aqui, que é o Caos, que é a banda finlandesa. E eu comprava muita coisa em show aqui, ó. Deixa eu ver. Só que por que eu falo que eu não sei se é um compacto, se é um EP? Porque, tipo, ele é do tamanho de um compacto, ele é pequititico, tem 8 músicas, 4 de cada lado. Cara, era muito engraçado as aventuras de você comprar um bagulho desse no show e ficar no show com um dia de vinil, né? Uhum. Era show de hardcore, porradão. E essa banda aqui é foda. Inclusive, o Ratos gravou uma música deles, depois eu vou falar sobre isso. Então, cara, o Crucificados pelo Sistema é o único registro do Rato de Porão com essa formação, registro deles mesmo, né? Com essa formação com o João na bateria. Só que o que Uhum. acontece, cara? O movimento punk no Brasil não era um movimento, era um bando de gente muito louca que queria dar porrada. Uhum.
Então era uma confusão terrível. E o João Gordo fala. Ele fala no documentário, ele fala aqui na biografia dele também. Cara, eu li esse livro aqui em menos de um dia, velho. Caraca, Ele chegou o para meu mim, livro. ele chegou para mim num dia. Eu cheguei em casa trabalhar à noite, comecei a ler, fui lendo até as 2 da manhã. No outro dia eu acordei e já fui lendo, cara. E ele fala assim que tava foda aquele negócio de, pô, todo mundo brigando, que não sei o quê. E ele ia no show de metal, e a galera não se misturava na época, né? Ele ia no show de metal e ele via que a galera não brigava. Tava indo pra curtir o som, sabe? É... E uma outra coisa meio assim, ele fala que tinha mais mulher no show de metal do que no de punk. Aí ele acabou indo pro show de metal e ele saiu do Ratos. Não sei se você sabia da história aí que o João Gordo chegou a sair do Rádio Porão. Aham. Só não Ele sabia. saiu e ele tava ouvindo muito metal e falou: não, meu negócio, eu tô saindo porque eu quero ouvir metal. E uma banda que acho que influenciou muito o João Gordo foi essa banda aqui, ó. DRI. Conhece a banda, não? Não Não. faço a menor ideia. Vocês são dois fanfarrões. Desculpa, cara. Esse disco é o primeiro deles, que é de 83. E tem uma música aqui, que é a última, que é o Violent Pacification, que o Slayer fez cover, só para vocês terem aí uma noção. Uhum. Tá? E isso aqui eu tenho certeza que influenciou num gênero que o Ratos acabou abraçando depois. E aí tem aqui que é o terceiro disco do DRI. Esse aqui, ó. Vou tirar aqui. Esse aqui é uma edição especial aqui que eu tenho, de luxo. O nome do disco é, aqui, ó, Crossover. Crossover. É um gênero, né? O crossover nada mais é do que a mistura entre o hardcore e o thrash metal. E aí o que aconteceu? João Gordo saiu porque não estava querendo fazer punk rock, não estava querendo fazer hardcore mais. O Mingau também sai. E o Mingau parece que os caras achavam que ele era músico demais para de porão. Depois foi tocar, depois de muito tempo, foi tocar no Traje Rigor, né? Pra vocês terem noção. Tá até hoje, né? Lá no programa do Danilo Gentili. Eita, pô. E aí, Lamentável. o Mingau saiu, o João Gordo saiu, eles chamaram o Betinho de volta, voltaram a tocar em trio, o João Jabá e o Betinho, e aí eles não, eles fizeram um show no Lira Paulistana em 85, que virou depois um split com o Cólera. De um lado Cólera, do outro o Rádio Porão. Aí, não tava dando certo, eles gravaram, acho que foi antes do João Gordo sair, não sei se foi antes, se foi depois que ele voltou, que eles gravaram uma música para a coletânea Ataque Sonoro, que é o único registro que tem do Betinho com o João Gordo na banda. E aí o Betinho sai, o João vai para guitarra e eles chamam o Espaguete para tocar bateria. Né? E, cara, posso dizer que essa é a formação mais clássica do Rato de Porão. João Gordo, João, Jabá e Espaguete. O que eu acho muito interessante no hardcore é que o povo não tem nome, né? Esses apelidos, É né? só apelido, velho. Você vai assistindo documentário, caramba, velho. Mas tem um ser humano aí que tem nome. Sabe? Aí, cara, vem 86 e os caras gravam o Descanse em Paz. Descanse em Paz tem uns clássicos ali, umas músicas que o Ratos tocou, que estão no ao vivo, né? Cérebros Atômicos, Velhos Decrépitos, eu acho que é a mais clássica desse disco. Acho que eles chegaram a tocar um pouco ali Paranoia Nuclear também e tal, mas é um disco que, de maneira geral, a galera não gosta muito. Aquela capa horrível de uma velha morta na capa, que é uma mulher morta. Não, é morta de verdade. É um defunto aquilo lá. Não é uma pessoa que fingiu de morta, é um defunto real. Caralho! É tipo. Tem um disco Mayhem que tem uma parada dessa, não tem?
Não, cara morto, sei lá. mas aí é mais pesado, porque é o cara que deu um tiro na própria cabeça e o outro foi lá e tirou foto dele, né? Não. Um pouco Mas mais. enfim, essa capa é de muito mau gosto. E tem muita gente que considera esse o pior disco de Porão. O que vocês acharam desse disco? Vocês ouviram? Cara, esse eu não cheguei a ouvir, velho. Cara, eu ouvi e em relação ao Crucificados pelo Sistema, cara, tipo, trash total. Trashzeira total, mano. É. E, porra, as letras bem fortes, mano. Eu achei as letras bem fortes. Eu acho que esse disco não foi muito aceito pela galera, justamente porque ele realmente é um disco de thrash metal, né? Ele é bem menos. Uhum. A linha entre o hardcore e o thrash metal, às vezes, é um pouco difícil de definir. Mas esse é um disco de thrash, cara. Não tem jeito, não. Essa formação clássica do Rato de Porão gravou o Descansa em Paz, o Cada Dia Mais Sujo e Agressivo, o Brasil e o Anarcofobia. Esse disco aqui eu já acho foda, cara. Tá até, ele é a versão Slipcase, né? É brilhando aqui. Vem um pôster aqui. Caraca, que bonito. Bonitão. E a capa eu acho muito bonita. Tipo, bonita dentro da tosqueira, né? Esse rato aqui eu acho muito bem foda. Muito bem foda, não, muito bem feito. E eu sempre achei... Cara, minha vida inteira eu achei que o nome desse disco era Vivendo Cada Dia Mais Sujo e Agressivo. Mas não é. Vivendo Cada Dia Mais Sujo e Agressivo é o nome da música. O disco não tem o Vivendo. Então, esse é o primeiro disco do Rádio Porão que sai em português e em inglês. Então tá aqui a capa, e aí, ó, você vira aqui a capa da edição em inglês. Pode crer. Porque os caras estavam querendo ganhar o mercado internacional aí. Mas, cara, na boa, hardcore, velho, não precisa cantar em inglês para ganhar o mercado internacional, viu? Porque o que tem de banda finlandesa de hardcore, e finlandês, aí ninguém tem nada fora da Finlândia. Sabe? Tem, nossa, depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso quando chegarmos aqui no momento adequado. Mas esse disco aqui eu já acho foda, cara. Eu já gosto bem mais. Tem a classiqueira aqui, que é Plano Furado. Sentir ódio nada mais também, achou pesadíssima. Crise geral. E... Cara, eu acho que é só Plano Furado que não tem a versão em inglês. Essa eles não fizeram. Porque o disco tem 21 músicas, são 11 em português e 10 em inglês. Eu acho que foi essa que não colocaram aqui. E aí, né, pra quem nunca viu, o João Gordo com cabelo. É muito esquisito ver ele com cabelo. Algumas cenas lá do Guidable, enfim, ele parece, tipo, uns cabelos cada vez mais diferentes. Tem um que ele aparece com uma chuquinha e um negócio aqui do lado, assim. Então, mano, é muito louco, cara. Mas ele tem esse lance de... a imagem dele é muito carismática, apesar do que ele estiver vestindo, cara. Ele pode estar careca, ele pode estar cabeludo, ele pode estar de franja. Ele tem um carisma meio que natural ali. O João fala isso, né? Sim. Não, tanto que acho que a hora que eles acharam o João Gordo pra cantar, o João deve ter dado graças a Deus, né? Que arrumaram um cara que é um frontman natural. Aí o cara podia estar doidaço lá nas dorgas, porque a gente sabe que o João Gordo extrapolou os limites que um ser humano consegue aguentar. O João Gordo, ele é quase o nosso Keith Richards, só que é gordo. Mas ele quase morreu, acho que 2 vezes, né, velho? Tipo, de quase mesmo. Não é de tipo, nossa, quase morri ontem. Não, o cara quase morreu mesmo, velho. Nossa, cada história que ele conta. Cara, e aí, em 89, vem o que talvez seja o maior clássico do Rato de Porão, que é o Brasil. Cara, eu tenho essa edição aqui, ó, que é o Brasil e o Anarcofobia juntos. Então, para quem não sabe, essa aqui é a capa do Brasil, a capa classiqueira total. Cara, essa capa aqui é foda com o jogador de futebol Banguela, né?
E aí tem várias coisas aqui que estão criticando no Brasil, é violência policial, é igreja, é corrupção, tá tudo aqui na capa, velho. Tudo aqui na capa. E essa aqui é a capa do Anarcofobia. Então, dentro do CD tem as duas capas. Eu acho Anarcofobia um disco mais de metal, até porque ele tem 1, 2, 3, 4, 8, 10 músicas só. E o Brasil tem 18. Aqui tem, cara, AIDS, Pop e Repressão, Beber até Morrer, Plano Furado 2, Farsa Nacionalista, Terra do Carnaval. Mano, esse disco aqui, acho que eu sei cantar todas as músicas. Puta, Cara, é um disco muito foda. eu ouvi muito esse disco, mas muito. E eu acho que esse disco é bem a coisa do crossover, né? Porque você tem umas músicas mais rápidas, umas curtinhas, aí de vez em quando mete um solo lá no meio, que é um negócio mais thrash metal. Cara, eu fico emocionado com esse disco, cara. Esse álbum é muito bom, velho. Eu só não ouvia ele repetidas vezes igual eu fiz com o outro que eu falei, porque ele tem 29 músicas, são 2 discos juntos em um CD só, né? É um CD mesmo, não é um CD duplo. Em um CD eles colocaram os 2 discos. E ainda tem aqui. Não, mentira. Esse eu tava falando do Brasil, né? O Brasil é de 89. O Anarcofobia é de 91. Esses 2 discos saíram com versão em inglês também. Que aí é difícil de achar. Né? O Brasil foi gravado na Alemanha, né? Não sei se o Foi. Anarcofobia também, mas o Brasil foi gravado na Alemanha. Eu vendo o João Gordo. Mano, a história deles, velho. Falando sobre a gravação desse disco, cara, que eles foram de qualquer jeito pra Alemanha, aí dormia no lugar nada a ver. Não, peraí. Não é lugar nada a ver. Eles dormiam no Squat. Isso. O Squat não é o lugar nada a ver. O Squat é um negócio específico que existe lá na Europa, que são prédios abandonados, que as pessoas invadem e ficam morando lá. Aí eles foram conhecer esse tipo de realidade lá, e tinha muito punk vivendo lá, né? Tinha a galera. E aí ele fala que quando ele foi pra lá, ele entendeu o que era o movimento punk de verdade, que não era o que ele estava fazendo aqui no Brasil. Peço que se tem alguém aqui que estava vivendo o movimento punk no Brasil aqui naquela época, não fique ofendido comigo, porque eu só estou repetindo o que o próprio João Gordo falou. Mas enfim, voltando a falar da gravação, eu achei muito legal ele falando assim, tipo, eu não lembro o nome do cara que estava produzindo o disco, mas ele brigava muito com o João Gordo, principalmente para ele cantar em inglês, porque o João Gordo não sabia falar inglês direito, falava inglês toteira. E aí ele falava assim, tinha uma música lá que a gente tá gravando e eu tinha que falar country, e o cara não conseguia falar country, e o cara, no good, ficava regravando assim, até que ele falou assim, fala assim, can, aí falou can, tree, aí cortou pra gravar a música, porque senão não ia sair nunca. Eu quero pular um pouquinho aqui para para esse disco aqui, ó, que é uma coletânea, olha o nome dela, ó. No Money, No English. Isso aqui saiu em 2012, tá? Só pulei aqui para complementar essa história que o Lucão tava contando aí, porque, cara, eu vi essa história em 3 lugares diferentes. Aqui no CD, no encarte CD, no livro do João Gordo e no documentário. E cada um ele explica de um jeito. O que eu levei mais em consideração aqui foi a do livro do João Gordo, porque ele fala assim, que ele não sabia falar inglês porque ele não tinha dinheiro para ter estudado inglês. Então ele falou, no money, no English. Mas nas 3 versões, o que interessa é que o cara entendeu que se não desse dinheiro para ele não ia falar inglês. Então queimou muito o filme dele com o cara que tava lá no estúdio. Queimou pra caramba. E realmente eles falaram que eles eram tudo um bando de noiaba, usando outra palavra que o João Gordo usa.
Que tava lá, velho. E os caras falaram assim: a gente vai gravar na Alemanha, só que aí a gente vai descer em Amsterdã pra conhecer os coffee shops, se é que vocês me entendem, em Amsterdã. Famosa. E eles falaram: a gente vai lá e a gente pega um trem e vai. Só que são horas de trem. Os caras acharam que era tipo do lado. Pô, Doido. não, e aí depois eles voltaram pra Alemanha, né? Eles voltaram pra lá. E, cara, o Rato só fez uma turnê decente mesmo na Europa, fazendo as coisas direito, nos anos 2000. Porque toda vez que eles iam pra lá, era, era torto, velho. Uhum. Sabe? E os caras estavam desgraçados na droga. Mano, os caras aprenderam. Eu nem sei se pode falar isso aqui no YouTube, mas enfim, os caras aprenderam a fazer crack lá. Voltou pro Brasil, Uhum. imagina a situação que os caras estavam. Tudo Nossa. afundado nas drogas, né? Mas enfim, aí eles gravam o Anarcofobia. Anarcofobia, cara, ele tem. A música Anarcofobia eu acho fenomenal. Sofrer também eu acho foda. Tem uma cover do Ramones, que é Comando. E o João Gordo cantou com o Ramones aí no show do Ramones no Brasil. Ele falou assim que ele ficou muito emocionado, porque fala que o que entortou a cabeça dele pra fazer punk rock, pra gostar de punk rock, pra entrar no movimento punk, foi o primeiro disco do Ramones. Uhum. Sabe? Esse primeiro disco do Ramones, cara, mudou a vida de todo mundo que tava vivo na época e ouviu aquele negócio. Aquelas músicas curtas, rápidas, saindo lá, sabe? É... Ele falou que quando aquele chegou no Brasil, ele ouviu e falou, caramba. E tirando alguns shows especiais, sim, os Ramones dificilmente chamavam alguém pra tocar com eles. E aí eles convidaram o João Gordo, pô, não quer cantar em Comando com a gente? Bom, o cara foi, quase chorou. E nessa edição aqui que eu tenho, tem uma faixa bônus, que é Jardim Elétrico, que é a cover dos Mutantes, que eles gravaram para uma coletânea que chama Sanguinho Novo. Que, na verdade, era uma coletânea. Era mais uma homenagem ao Arnaldo Batista, se não me engano, do que aos Mutantes mesmo. Mas, enfim, eles entraram lá, né? E aí, os caras estavam naquela situação periclitante, usando droga até não poder mais, os caras estavam tudo desgraçado a cabeça, precisava entregar mais um disco pra gravadora, só que os caras não conseguiam compor, mano. Em um ano, os caras compuseram, tipo, 6 músicas. Uhum. Eles falaram, vamos fazer um disco ao vivo. E aí, gravar essa maravilha aqui, que assim, o ao vivo deles, cara, você entende muito mesmo como um disco de hardcore. Que é tudo muito rápido, tudo muito chutado, sabe? São 27 músicas aqui. 27 músicas. E quanto tempo de duração de disco? Só para ter Ah, uma noção. nem sei, cara. Não lembro. Sei lá, 52 minutos. 52? Você tá falando sério? 52. É. Sim, Então é isso, seríssimo. porque aqui tem o tempo das músicas, mas o Rádio Porão não tem só música curta. Essa aqui é a Aham. turnê, esse aqui é a turnê do Anarcofobia ainda. O Anarcofobia tem música mais longa. É, do mesmo jeito aqui que tem, sei lá, mano, Que Vergonha que tem 56 segundos, tem Anarcofobia que tem mais 3 minutos e meio, sabe? Então não é só música curta, eles misturam bem as coisas aqui, né? Aí, nesse disco aqui, se não me engano, já não é o Spaghetti, saiu, porque tava brabo o negócio lá e entrou o Boca. O Boca que tá até hoje no Ratos. Sim. E, cara, o Boca é um baterista muito violento, velho. Toca muito. Você vê o cara tocar, você pensa, mano, esse cara é o baterista certo pro Rádio Porão. O cara toca pra caramba, ele espanca aquela bateria de uma maneira que você fica até com medo. E é engraçado, porque o Boca é de Santos, não é de São Paulo. E os caras falam que quando viram ele, que esse cara com essa cara de surfista aí, velho? E é muito Cabelinho, estranho. tudo. Você vê as fotos do Boca no Ratos, mano, o cara é muito diferente, sabe, dos outros ali. É até estranho. Aí, o que acontece? Tava todo mundo muito louco,
Mas o Jabá tava mais louco que todo mundo. Uhum. E aí os caras resolvem mandar o Jabá embora, velho. O Jabá fala que até hoje não, até quando fez documentário, que faz pouco tempo, né? Mas até hoje ele continua magoado com os caras, apesar dele ter aparecido num show aí que o Ratos fez no Hangar 110, né? Apareceu ele e o Espaguete. Mas mandaram ele embora, ele fala assim, pô, mas o João Gordo, ele foi internado por causa de droga, sei lá quantas vezes, tal, não sei o quê, aí os caras me mandam embora. Né? E realmente ele saiu e entrou o Valtão. Walter Bart, o cara. Você olha pra cara do sujeito, esse não tinha nada a ver com Ratos mesmo, cara. Nada a ver. Os caras falam assim, até no documentário falam assim, meu, o Valtão, ele era muito bonzinho até pra tocar no Ratos, cara. Não servia pra estar ali no meio de nós. É tudo louco, velho. Embora essa história vá mudar depois, né? A história vai mudar. E aí eles lançam aqui o Just Another Crime in Massacrelands. Tem uma edição bonitona aqui, ó. Olha, chique mesmo. Cara, vocês ouviram esse disco? Não. Sim. Ô Luiz, tem alguma coisa a falar sobre esse disco aqui? Cara, só que eu gostei. Não, ele é um bom disco, eu gosto dele. Ele é um disco que me agrada. Mas, cara, a hora que Uhum. chegou na quinta música, Breaking All the Rules, que é cover, acho que do Peter Frampton. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? E assim, eu acho que a gente pode falar, mas sem medo de errar. Esse é o disco mais diferente do Ratos de Porão e, consequentemente, o disco menos Ratos do Ratos. Porque assim, Total. você conhece a voz do João Gordo, tudo, cara, mas ele é muito diferente, velho. Muito diferente. Eu não sei, é um disco que assim, eu gosto, mas quando eu ponho ele pra tocar, eu tenho que pensar que eu não tô ouvindo Rádio Porão. Foi exatamente essa sensação que eu tive. Esquisito, né? Eu coloquei pra tocar, eu falei, caramba, será que eu coloquei Ratos mesmo? Tá diferente isso aqui, cara, não tá certo. É a sensação, cara. Eu acho muito estranho. Bom, aí vem, né? O Valtão não fica na banda, obviamente, não tinha como ficar. E aí ele chama o Pica-Pau. E o Pica-Pau também distou um pouco da banda, porque eles mesmos falam que o Pica-Pau ele é muito limpinho, ele é menino rico, ele diz que tinha um puta baixo foda, sabe? Que os caras até naquela época ali não tinham dinheiro pra comprar. E aí eles lançam 2 discos de uma vez, que, cara, eu acho os dois aqui, Feijoada, Acidente, uma singela homenagem aqui ao The Spaghetti Incident do Guns N' Roses, que é o disco de cover lá do Guns, que eu não posso falar nada porque realmente nunca ouvi e não pretendo ouvir também. Você que é grande fã de Guns N' Roses, né? Então... E aí os caras lançam isso aqui, velho. E, cara, tem um negócio aqui que é genial, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. 97% pure punk rock. Cara, é genial o bagulho, cara. Começa com uma música que chama Câncer do Imortal. Tem Olho Seco, tem Lobotomia, tem John Travolta do AI-5, que se tornou um clássico do Ratos. Já ouviram essa, não? Bom, Eu não consigo mais ouvir falar em John Travolta! Nem Olivia Newton-John. Cara, é um negócio absolutamente genial. E por algum motivo, não sei exatamente porquê, esse disco aqui não tem nos streamings. Mas você deve encontrar aí no YouTube pra você ver, sei lá. Né? Uhum. Cara, tem música do Ratos, que eles nunca tinham gravado. Tem uma música do Psych Possessor, que era a banda do Boca. Se eu não estou enganado aqui. Tem Psicose, tem Garotos Podres também, Papai Noel. A primeira vez que eu vi o Papai Noel do Garotos Podres foi com o Rádio Porão. Não foi o Garotos Podres. Uhum. Tem Cascaveletes, que é uma música muito engraçada, que é O Dotadão Deve Morrer. O Dotadão levou todas as garotas para a casa dele. Tem Direito de Fumar, que é uma época que estava começando aquela cruzada contra o cigarro, né?
E o João Gordo, depois disso, ele tava fumando 3 maços por dia, tava brigando aqui pelo direito de fumar. Aí, uma vez que ele foi internado, a médica, o médico, sei lá, falou pra ele: você fuma, né? Ele fuma 3 maços. Você vai ter que parar. Não, mas não quero parar. Não sei o quê. Então tá, peraí. Arrancou um saco com líquido preto que tava dentro do pulmão dele. Aí o cara. Hoje, o João Não vai Gordo. parar? O João Gordo, ele fala que ele é quase careta. Uhum. Porque ele ainda faz uso de algumas ervas naturais, mas ele é vegano hoje em dia, né, velho? Pensar que é o cara que chegou a pesar 210 quilos, quase morreu, porque uma vez ele quebrou a costela e não consertou a costela, ficou com a costela quebrada lá dentro, aí quando eles estavam saindo de um show, a van passou na lombada e perfurou a pleura dele, velho. Pum. Olha, o cara teve um derrame Medo. pleural. E aí, depois vem aqui o. Depois não, junto, na verdade, né? Feijoada Acidente Internacional, cara, e teve um monte de banda de punk hardcore que eu conheci por causa disso aqui. GBH eu já conhecia, mas aqui tem Black Flag, Lickers, Anticimex, Stiff Little Fingers, Minor Threat, que se tornou uma das minhas bandas favoritas de hardcore. Tem o Caos, né, que eu tinha mostrado aqui o disco. Tem Dead Kennedys, cara. Não Sem tem que palavras. falar, o bagulho é foda, né? E assim, eu fico muito feliz quando eu tenho CD e não tem nos streamings, porque eu fico pensando, pô, se eu não tivesse comprado CD na época, como é que eu ia ouvir? Bom pra Inclusive, você. acontece. Tem algumas coisas assim que eu meio que me arrependo, né, de não ter comprado, mas enfim, vamos lá. Aí eles gravam depois o Carniceria Tropical. Cara, os próprios caras do Ratos, o próprio João Gordo fala, um monte de gente fala que esse é o melhor disco do Ratos. Teve um monte de gente que eu vi falando agora que o Necropolítica é o melhor disco do Ratos desde o Carniceria Tropical. Cara, mas o Carniceria é um disco que eu não consigo gostar muito, pra ser bem sincero pra vocês. Por quê? Cara, eu não sei, eu não gosto da produção desse disco. Os caras quiseram. Ele não é nem um disco de hardcore, cara. Ele é um disco de quase de grindcore. Sabe? Nesse disco, se você for ouvir, você falou que no Necropolítica dá pra entender tudo que o João Gordo canta. Cara, no Carniceria Tropical não dá pra entender nada do que ele canta. Ele é muito pesado, a produção é muito suja. Então, assim, sinceramente, os fãs de Ratos que me perdoem, mas é um disco que não me agrada muito, não, viu? Que foi E 97, né, o disco. Cara, e aí o Pica-Pau sai da banda. Esse cara é meio puto com o Pica-Pau ter saído, e o Pica-Pau, se não me engano, ele nem faz música mais. O cara saiu dessa vida. Aí entrou o Fralda. eu acho esse nome sensacional. O nome do cara, quer dizer, o nome é artístico, sei lá, é fralda. Não, não é nome artístico, é apelido mesmo do cara. É. E aí ele ficou um tempo com o Ratos de Porão, depois, quando o Ratos deu um tempo, ele foi tocar com o Forgotten Boys. E aí ele acabou preferindo ficar com o Forgotten Boys depois. Mas ele gravou, a primeira gravação dele com o Ratos foi o Guerra Civil Canibal, que é um EP com 5 músicas. Que é o EP que tem a música Obesidade Mórbida Constitucional. Cara, esse é o que eu me arrependo de não ter comprado, porque esse EP agora é raríssimo. Raríssimo. Eu tive a oportunidade de comprar na época e não comprei. Eu gosto. Eu gosto pra caramba desse disco, velho. Aí 2001 é um outro disco deles que não tem nas plataformas de streaming também, que é o Sistemados pelo Crucifa. Que basicamente os caras pegaram o Crucificados pelo Sistema e gravaram de novo. E gravaram muito mais pesado. Pode crer. Porque o Ratos estava mais pesado. Cara, aí não tem o que falar. Tem gente que gosta mais desse. Eu, particularmente, prefiro a tosqueira do Crucificados pelo Sistema mesmo. Aí, beleza, foi 2001.
2003 foi o momento que eles gravaram o Onisciente Coletivo, que, sinceramente, eu achei Mas não, 2002. 2002? 2002. É, 14 de outubro de 2002. Ah, então tá bom. Então eu anotei errado aqui. Mas, enfim. Cara, eu acho esse disco muito bom, cara. Tudo nele é Esse bom. disco é sensacional. A capa boa pra caramba. A música lá que você mencionou antes, né? O Próximo Próximo álbum. Alvo, eu acho uma música genial. Cara, eu disse assim pra mostrar que depois de tanto tempo, o Ratos não perdeu a mão, né? E tem uma outra música, cara, que me chama muita atenção. E me chama atenção também pela figura do João Gordo. Porque, assim, é um assunto nosso aqui, entre a gente. Vocês sabem que eu não sou grande consumidor de punk rock, que eu não gosto de muita coisa de punk rock. Mas por quê? Eu tenho alguns momentos ruins da minha vida pessoal em que eu tive que correr de cara que me bater porque eu tinha franja e os caras eram punk. Então, assim, o João Gordo falou que na década de 80 tinha muito esse ganguismo, os caras queriam se pegar, só que acho que aqui demorou uns 20 anos para chegar, então será eu ficar adolescente para os caras querem me bater só porque eu tinha uma franja. Não, mas é Enfim, o porque João naquela Gordo, época não tinha emo, né, velho? Nos anos 80. era os careca contra os punk, é isso aí. Mas enfim, e o João Gordo, cara, ele é uma figura importante nessa, talvez, nesse conversar aqui no Brasil de outros gêneros, porque ele era muito amigo dos caras do Sepultura, que era uma banda de thrash, apesar de fazerem música muito pesada. Só que ele também começou a dialogar com os caras do hip hop, então ele era muito amigo do Sabotage. E nesse disco, a música que fecha, que é o Onisciente Coletivo, tem uma participação do Rap Hood, cara. E assim, a música é pesadaça, assim, o refrão é basicamente ele mandando os outros tomar no cu, e tem a parte final ali, é o Rap Hood que faz uma rima e isso acaba de uma forma muito foda, cara. Acho legal a gente entender que o Ratos Porão, ele tem também essa importância muito grande, não só para música pesada, mas também de saber trazer outros estilos para colaborar, tá ligado? Mano, não precisa prestar porque o cara gosta de rap e o outro cara gosta de rock. Pode ser parceiro, pode, entendeu? Alinhar as coisas. Uhum. Eu achei isso muito foda. Esse fato de ter ficado mais pesado me agradou demais, cara. Eu gostei muito, e eu percebi isso conforme eu fui ouvindo os álbuns. Começou ali pelo Crucificados, um punk. Falei, porra, legal, eu gosto de punk. E aí, pá, trash. E, porra, começou a vir uma coisa mais hardcore. Eu falei, caralho, o negócio só foi crescendo cada vez mais. Eu falei, mano, eu tava ouvindo e pulando aqui na cadeira, velho. Cara, agora uma coisa importante para falar desse momento aí da entrada do Ratos nos anos 2000 é que eles gravaram, acho que só saiu em 2003, se não me engano, pela Pecúrio, né, que é o selo do Boca, mas eles gravaram em 2000 um ao vivo no CBGB. CBGB, que é a casa, o clube, aí, sei lá, de punk rock mais importante da história. E eles gravaram lá, né, cara? Pô, é o lugar em que o Ramones tocava toda semana, quando começou. E a capa do ao vivo é um negócio genial, porque tem um CD do Agnostic Front, do Agnostic Front ao vivo no CBGB, que é a bandeira dos Estados Unidos e dois coturnos. Aí o Ratos lançou com a bandeira do Brasil e dois chinelos. Mas o negócio é muito bom, velho, é muito bom. Bom, aí o Fralda sai, né, pra ficar lá com Forgotten Boys, e entra o Juninho. E, cara, o Juninho, ele é o oposto do que os caras do Ratos eram em termos de vida, porque o Juninho é straight edge. Então, enquanto os caras afundaram nas drogas, o Juninho, segundo eles falam, o cara nunca usou droga na vida. Não Ele bebe, era não usa droga, não come carne, não faz nada, né? ele É é completamente vegano. o contrário. Sim, e o Fralda, ele infernou na cachaça quando ele entrou no Rádio Porão.
Tanto que os caras batiam nele de tanto que ele bebia. O cara, e ele era moleque de tudo, né? Aí o Juninho entra e os caras falam que o Juninho no palco é um animal também. A postura dele no palco é muito a postura das bandas de hardcore dos Estados Unidos, sei lá. O cara e ele tá lá no Ratos até hoje, né? Aí com ele, aí a formação que tá aí do Ratos até agora, que é o João Gordo, o João, o Juninho e o Boca. O Ratos grava Homem Inimigo do Homem, que também achei um disco 26. muito bom, cara. Achei um disco bom pra caramba, viu? Aí já é o Ratos mais do jeito que o Ratos tá agora, né? Ele tá mais ou menos com a mesma cara aí. Então tem umas músicas que a gente não pode nem falar o nome da música, da primeira música do disco, porque senão é capaz de derrubar o vídeo, né? Mas a música que mais me chama atenção aqui, que eu acho foda, é Expresso da Escravidão. Ah, com certeza. Eu acho essa música de uma genialidade, cara. Ó, tá, pra mim, entre as melhores do Ratos. Aí, beleza. 2010, eles lançam o Split com uma banda de grindcore espanhola que é a Looking for an Answer. E se procurar esse disco, pelo menos aqui no Tidal, acho que no Spotify nos outros vai estar igual, só tem as músicas do Ratos. Uhum. E aí eu procurei, Look for an Answer, tem 3 discos deles lá também, mas as músicas que tem nesse EP aqui, nesse split, não estão lá. Aí só que o Ratos tava meio preguiçoso, né? Porque eles fizeram 3 músicas inéditas só, gravaram Guerrear e Políticos em Nome do Povo, que é da fase do Ratos pré-João Gordo, e gravaram La Matanza, que é uma cover do Look for an Answer. E esse disco esse é pesado pra caramba, velho. Aí depois vem a coletânea que eu tinha falado, No Money, No English, que, tipo, essa aqui é bem pra colecionador mesmo, né? Que só tem uns lado B, umas coisas umas demos, negócio assim. Em 2014 vem o que ficou por muito tempo sendo o último disco do Ratos, que é o Século Sinistro, né? E eu também acho um bom disco. O que vocês acham disso? Vocês ouviram? Velho, eu achei maravilhoso. Ouvi ele hoje. Bom pra Esse eu não caramba, ouvi né? hoje. Nossa, bom pra caralho. E, porra, ele me lembrou muito Slayer, velho. Não me É, pergunte por quê. Me lembrou Slayer, provavelmente por causa do especificamente, peso, né? também do peso e da capa me lembrou me lembrou Seasons in the Abyss. É mesmo? Sim. Tá bom. Eu também falei, nossa, me lembrou e falei, nossa, foi esse exatamente meu pensamento. Tá bom. Se você tá falando, quem sou eu pra discordar? E aí o Ratos dá aquela parada, né, mano? Faz uns shows ainda, tal, não sei o quê, mas não gravou mais nada. Aí só aqui de curiosidade. Em 2020, o João Gordo faz parte aí do que a gente pode chamar de um super grupo, que é ele, a Prica Amaral, da Nervosa, o Moisés, do Crisium, o Guilherme Miranda, do Entombed AD, o Castor, do Torture Squad e o Igor Cavaleira. E aí eles gravam uma música em 2020, presta atenção nessa data, tá? O nome da música é Hecatombe Genocida. Para bom entendedor, meia palavra basta. Uhum. Tá? Não vou nem comentar. E aí, depois, 2021, aí é um super grupo mesmo, porque assim, o Revolta, que é esse grupo que ele montou, gravou uma música só. Aí depois, 2021, ele monta, junto com o Antônio Araújo, que é do Corsos, com o Rafael Yamada, que é do Claustrofobia, e com o Bruno Santin, que é do Endra, essa última banda eu nunca ouvi falar, eles montam um grupo que chama Lockdown, e lançam um EP com 7 músicas, e esse EP é death metal. É death metal mesmo. O nome do disco é Unholy Ceremony Heretic. Caraca, bem do mal. Bem death metal, né? Caramba. É bem death metal. E aí, estamos aqui, a gente não tá esperando nada, e aí de repente vem esse disco aqui, né?
Estão percebendo aí alguma coisa? Opa, não é esse disco. Os caras nem copiaram. Ai, ai. Os caras nem copiaram a capa do Black Sabbath, não, né? Pode copiar? Pode, só não Maravilha. faz igual. Pô, eu vi esse negócio aqui, parece que eu já vi essa capa em algum lugar, velho. E aí vem aqui o Necropolítica. Comprei essa edição aqui com o Slipcase. Bonitão. Eu acho, mano, esse fundo vermelho dele dá um destacão nesse desenho que é do caralho, né, velho? Nossa, demais, cara. Aí Você aqui, olha, aqui é a contracapa do Slipcase e a contracapa da caixinha de acrílico mesmo, né? Necropolítica, cara. Vou citar aqui para começar um conhecido nosso aí, que é o Regis Tadeu. E ele falou que esse disco aqui... E, tio, o Regis Tadeu ele fala tanta coisa que muitas vezes a gente não concorda com ele, né? Mas ele falou que esse disco aqui ele tem cara de ser, daqui a um tempo, considerado um dos clássicos do Ratos de Porão. E, cara, se tem um disco que saiu no Brasil que traduz exatamente o momento político que a gente estava vivendo nos últimos anos, é esse disco aqui, cara. Eu concordo. Parece que eles pegaram assim, ó, vamos pegar esses 4 anos de desgoverno total e espremer num disco perfeitamente, mas assim, perfeitamente, cara. Esse disco, meu, eu toda vez que eu ouvi esse disco, me lembrava os últimos 4 anos, assim, e só que era um sentimento assim, como se mais pessoas tivessem sentido a mesma indignação que eu senti e expondo isso de uma forma brutal. E, cara, é isso que eu tava precisando. Cara, é um disco pra lavar a alma, assim mesmo. E ele já começa deixando claro o que vai acontecer aqui, porque ele começa com uma música chamada Alerta Antifascista. Uhum. E não tem como, na boa, eu pelo menos não consigo, velho. Não tem como ouvir essa música e na hora do refrão você não tá cantando junto, né? Alerta! Alerta antifa! Alerta antifascista! Cara, e o encarte é bonitão, ó. caramba. Super Tô bem louco. feito. E tem aqui a tradução das músicas para o inglês, né? Porque é óbvio que eles querem vender aqui no mercado internacional. E tem algumas coisinhas que eles falam nas músicas, por exemplo, quando ele fala aqui no Passa Pano para Elite, que ele fala o agro é pop, o agro é top, o agro é tech, ele está explicando por que ele está falando isso, explicando a situação do Brasil, né? Uhum. Fala aqui sobre a questão das fake news, tudo. Tem olha essa imagem aqui do Brasil, velho. Cara, é muito brabo. Esse disco é muito brabo, cara. E depois tem aqui, né, aglomeração, né, falando da Cara, pandemia. eu amo essa música, velho. Porque, assim, uma coisa que eu acho foda das letras do Ratos é que eles sabem trabalhar muito com a questão da ironia, tá ligado? Muito. Então, o refrão, cara, é perfeito. Jesus te protege na aglomeração. E aí vem Jesus te aquele protege na aglomeração. sem vaca! Muito bom o seu doido falando isso, cara. Não, é excelente, cara, é Genial, excelente. cara. Passa pano pra Elite, genial. Necropolítica, que, Nossa, pra quem não sabe o que significa esse termo, pesquisa um pouco. Pesquisa um Uhum. pouco, porque é um termo muito moderno em sociologia, inclusive, né? E uhum. basicamente é a ideia aí de um governo escolhendo quem vai morrer, né? Nossa, Ó, velho. depois vem aqui o Guilhotinado em Cristo. Ó, E o Vira-Lata, cara, apesar dele colocar aqui a questão do gado muge paga pau, o Vira-Lata é uma música que pode se aplicar ao brasileiro em vários momentos da nossa história, Claro. né? uhum. Ele começa com
com vergonha de ser brasileiro, cara. Depois vem GDO. Eu ia perguntar pra você, porque assim, eu não entendi o que significa a sigla. Gabinete Aí do eu Ódio. fui. Caralho, é por isso que eu não achei essa porra. Porque assim, eu falei, cara, o que significa? Aí eu fui pesquisar o que significa GDO. Não apareceu o Gabinete do Ódio, mas apareceu assim, ó, um link assim, ó, como é que fala? Vocabulário do governo Bolsonaro. Aí eu falei, mas por que tá aqui? Eu fiquei procurando, não apareceu, mas eu relacionei que era uma coisa muito ruim envolvendo um governo péssimo. Então é isso. É? Obrigado por me elucidar, porque eu tava com essa dúvida faz 3 dias. Ainda bem que durou 3 dias só, né? Uhum. Bom, depois vem uma música chamada Bosta na Água, que eu não sei se vocês pegaram aí referência aqui que tá fazendo, né? Uhum. Depois mais uma relacionada à pandemia aqui, que é o Entubado. E depois a Essa melhor coisa forte, desse né? disco, que é Neonazi Gratiluz. Muito bom, velho. Cara. Velho, o meu único arrependimento em relação ao Ratos é não ter ouvido esse álbum antes, assim que lançou. É o Ah, único. Esse álbum é maravilhoso, cara. É maravilhoso. É o eu ouvi assim, famoso, sabe? é o famoso, qual que é a sua preferida? Todas. Esse disco entra naquela de não tem música ruim. Não tem música Sim. ruim. Velho, É, nossa, é é perfeito. E, absolutamente cara, o sensacional, cara. disco. O disco é curtinho, tipo, ele tem meia hora, 31 minutos, se eu não me engano. Sim. É. E eu tava numa pegada, tipo, de ouvir tanto Metallica na semana passada, que esse disco, cara, ele me confortou, assim, porque, pô, é meia hora num disco perfeito, que você não tem o que pôr, não o que tirar. As músicas têm uma ótima duração. E, assim, ele funciona muito bem também se você for ouvir ele repetidamente. Porque Neonazi Gratiluz acaba do nada. Cara, isso aí, eu fiquei muito pensando se foi proposital, se os caras erraram na mixagem do disco. Primeiro eu pensei que estava errado no streaming. Só que eu comprei o Uhum. CD e fui pôr pra ouvir, fiquei prestando atenção ali, né? Não, acaba do nada mesmo, assim, pum, acabou. E a música Alerta de Fascista, ela começa com um barulho de máquina de Não, é hospital, respirador, barulho de respirador. respirador. É. Uhum. Então, assim, acaba a música, e aí quando ele recomeça o disco, começa aquele tu. Parece que, assim, é um renascimento, digamos assim, tipo, alguém morreu e alguém tá renascendo de uma forma muito louca, cara. Eu gostei pra caralho de ouvir esse disco repetidamente. Aí você Velho, ouve é esse disco maravilhoso. 2 vezes e não dá o tempo do Seven to Seasons Metallica. É exatamente isso. E Mano, sem contar que, assim, o João Gordo, ele tava inspiradaço, assim mesmo, pra pegar tudo que tava acontecendo no Brasil e falar sobre, porque a GDO, cara, quando ele começa a zoar o Carluxo, cara, eu me contento, cara, eu começo a dar risada, porque eu gosto tanto daquilo, e termina com aquele cagueta no final, eu falo, caralho, cara, puta merda, é isso que eu tava precisando. Cara, é complicado, porque assim, a gente é fã de rock pesado e de nós três aqui, eu sou o que mais ouve esse tipo de som, Uhum, né? Que é o hardcore e o thrash metal, eu ouço muito mais que vocês, como a gente sempre falou uhum. aí. O Gordo ouvia uns metal mais moderninho aí, uns new metal, uns negócios assim. E o Luiz ouve tudo também, mas não tanto isso, né? O Luiz tem essa coisa É, aí do metal mais tradicional, do doom metal, ele depende do gosta. humor. Hã? Depende do Manowar. humor. Depende do humor. Mas mesmo assim, você também nunca foi de ouvir tanto hardcore e tanto thrash metal, né? Sim. É, então eu tô mais acostumado com essa podreira, assim. O death metal, por exemplo, vocês dois não ouvem muito. Não. Uhum. Então, eu tenho certa dificuldade. Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho certa dificuldade pra falar assim, mano, ouve Ratos aí, porque o disco é da hora pra caramba, que não sei o quê. Mas, pô, você é um cara que tá acostumado ali com um metal mais melódico, não vai gostar. Não.
E se for Não falar vai pra mesmo. pessoa... E assim, mesmo quem tá acostumado com punk rock mesmo, punk rock mais normal, nem sempre tem o ouvido pra um hardcore, um negócio mais podreiro, assim, que é o que o Ratos faz. Uhum. Mas enfim, cara, eu achei esse disco muito bem produzido. E fui pego muito de surpresa quando de repente vi que o Ratos lançou mais um disco. Pô, o disco saiu do nada, né? Saiu esse ano. E aí eu olho lá, 10 músicas em menos de 8 minutos. Aí eu leio direito o negócio. Isenton pau no cu. Ah, agora entendi. Bom, velho. E tipo, é um disco até, se for pensar, mais brutal do que o Necropolítica, porque Sim. é hardcorezão mesmo, assim, né? A, a primeira fase do disco tem 33 segundos. A música mais longa tem 1 minuto e 14. Sim. O disco tem 10 músicas, velho. Mas tá falando exatamente Assim, dos mesmos temas do Necropolítica, só que os caras estão sendo mais irônicos ainda. Uhum. é como se fosse uma extensão do Necropolítica. É, Um lado B, é por assim dizer. um apêndice, né? Sim. É. Pô, Mas, genial, velho. cara, que foi esse disco? Esse disco também eu achei muito bom, né? Mas é um disco, assim, que ele quase entra como um apêndice, como um rodapé ali mesmo, porque, pô, músicas muito Aham. curtas, né? Vamos ver se... É que, se não me engano, o Ratos agora não tá fazendo turnê. Mas... Vamos ver se eles vão colocar alguma música desse disco, né? Do Isentão Pau no Cu, na próxima turnê que eles fizerem aí. Eu tô doido pra ir no Uhum. show do Ratos, velho. Pensou? Ah, Você berrar essas músicas, que o Rato sempre falou do Brasil, sempre falou. Mas pensou berrar essas músicas do Necropolítica no show? nossa, pelo amor de Deus, velho. A lavada de Putz, alma, mano. agora. Com certeza. Uhum. E agora, Com né? certeza. Nesse momento que a gente tá vivendo agora. É, Uhum. depois que a gente passou por, tipo, de certa forma, passou por todo esse shitstorm do que aconteceu e aparentemente as coisas tendem a voltar a uma certa normalidade. Eu acho que a gente não vai voltar à normalidade total, mas assim, as coisas estão caminhando num ritmo melhor, digamos assim, Sim. atualmente. Uhum. Bom, eu acho que podemos nos dar por satisfeito aqui, a não ser que o Luiz queira acrescentar mais alguma coisa aí. Só querendo exaltar um pouco mais o álbum Necropolítica, cara, que eu amei. Como músico agora, cara, a troca de tempo das músicas, mano, eu achei perfeito, velho. Fazer aquelas, pelo menos o que eu consegui interpretar, umas quedas do thrash pro doom. Mano, eu achei aquilo genial, mano. Aquilo me pegou de um jeito que. Entendeu? Eu queria É, pegar a guitarra e sair destruindo tudo, velho. depois do Carniceria Tropical, o Ratos incorporou um pouco mais essas afinações mais graves, né? Sim, nossa. O que eu Mano, achei ficou encaixou bem legal. perfeito. Encaixou perfeito. Uhum. E teve umas músicas, velho. Assim, é claro que não desse álbum, mas teve música do álbum é, Cada Dia Mais Sujo e Agressivo, que eu achei que fosse o Max que tava cantando. Sério? Sério. Cara, tava muito parecido. Tava muito parecido. Ah, é por causa da amizade deles, né? Só pode ser. Ó, pra terminar aqui, eu quero recomendar pra galera que ainda tinha um preconceito aí, pra começar a ouvir Ratos de Porão ainda pelo Necropolítica, tá? Se você quer saber mais do movimento punk aqui no Brasil, recomendo muito aqui a leitura da biografia do João Gordo, uma leitura rápida, tá? Recomendo também a leitura desse livro aqui, ó, que é o Meninos em Fúria, que foi escrito em parceria aqui pelo Clemente do Inocentes e pelo Marcelo Rubens Paiva. Esse aqui também é uma leitura obrigatória para quem quer entender o movimento punk no Brasil. E, sei lá, se quiser um negócio mais didático, tem um livro que é punk do Bivar, que você encontra aí em sebo, essas paradas aí. E para vocês que estão ouvindo e para vocês dois também, procura ouvir DRI,
que é um negócio que, se vocês gostaram do Ratos, agora que vocês conhecem melhor, vocês vão curtir DRI. Talvez o primeiro não chame tanta atenção, porque é um disco mais cru, né? Mas o Crossover já é supimpa, eu diria. E semana que vem, tamo aí de volta. Grande abraço. Abraço. Falou!